Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra preciosa e pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando agora aos nossos corações, para que possamos compreender o significado deste texto que nós acabamos de ler. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma semana, nós assistimos ao encerramento dos Jogos da Copa do Mundo. Claro que você e eu estávamos torcendo para que o Brasil estivesse nessa final, mas não foi dessa vez. Esporte competitivo é assim, uns ganham, outros perdem. Mas houve um fato notável na Copa, não só nessa Copa, mas em todas as Copas. Pessoas das mais diferentes etnias, culturas, origens, classes socioeconômicas, estavam reunidas lá nos estádios, torcendo pelo seu respectivo time. Eram pessoas dos 4 cantos do mundo. Estavam todos lá reunidos, convivendo uns com os outros. E num mundo em que a nossa sociedade está tão dividida em categorias, sejam elas sociais, econômicas, culturais, étnicas, políticas, religiosas. Num mundo tão dividido, fragmentado, o simples fato de povos diferentes estarem reunidos no mesmo lugar já é um avanço. Mas ainda nós temos muito a conquistar em termos de união. Em pleno século XXI, nós ainda vivemos cenas de barbárie. Nós vivemos cenas de grotesca violência, grave desigualdade social, opressão econômica, assim como nós lemos aqui no texto,
A opressão econômica é uma realidade que vem desde o começo da história da humanidade. Nós vivemos cenas de guerras que não acabam. Há quanto tempo nós já estamos ouvindo falar dessa guerra entre Ucrânia e Rússia? E não acaba. Cenas de acordos de paz que não são cumpridas. Nós, como descendentes de armênios, estamos vivenciando isso lá na região de Artsakh. Foi feito um acordo de paz e não foi cumprido. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o retrato da nossa realidade. E o ser humano parece que se comporta como um animal irremediável. É como uma pessoa doente que não consegue se tratar e nem quer buscar tratamento. E aqui no Brasil, particularmente, nós vivemos, este último ano em especial, tempos muito difíceis. A nossa sociedade está muito fragilizada. Amigos, colegas de trabalho, parentes, familiares, vizinhos, romperam laços de união por causa de discussões, principalmente na área política. Você e eu, muito provavelmente, já participaram de grupos de WhatsApp, em que pessoas muito amigas, uma agressiva com a outra, até ao ponto de uma ou outra pessoa saírem dos grupos por causa de discussões filosóficas, discussões políticas. As nossas famílias estão fragilizadas. As mídias sociais estão repletas de mensagens de ódio, procurando cada vez mais dividir uma sociedade que já está moribunda. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso é um fenômeno mundial. Esse fenômeno de radicalismo, esse fenômeno de polarização política, lamentavelmente, não ocorre apenas no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Acontece também nos Estados Unidos. Eu tenho parentes lá, tenho família lá. Eles me contam, é a mesma coisa. Isso é um sintoma de uma humanidade que não encontrou ainda um sentido para sua existência. Cenas de violência, um matando o outro por causa de discussões superficiais. Não, o meu partido é melhor que o seu. Não, o meu é melhor que o seu. O meu é melhor, o meu é honesto, o seu é corrupto. Coisas assim que levaram irmãos, parentes, a não conversarem mais um com o outro. Líderes religiosos, para mim isso é o mais chocante. De tudo isso é o mais chocante. Líderes religiosos falando abertamente que para permanecer como membro da igreja, você não pode votar em A ou em B. Se você for do A ou se você for do B, você não pode frequentar a igreja. É muito chocante isso. As pessoas vincularem a salvação em Cristo, que, pelo menos na Bíblia que eu tenho, a Bíblia que eu conheço, a salvação em Cristo é pela fé. Algumas pessoas vincularem a salvação em Cristo a questões político-partidárias.
Isso, para mim, não é só o sintoma da falência da sociedade. É a falência do cristianismo institucionalizado. É a falência das igrejas oficialmente constituídas. Permitir que uma mensagem espiritual seja confundida com questões político-partidárias é um sintoma gravíssimo de doença terminal. E é nesse momento histórico de densas trevas em que nós nos encontramos. É nesse momento de profunda escuridão que nós estamos atravessando que se faz urgente o resgate do verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal? Ontem você certamente, assim como eu, deve ter participado de uma reunião familiar muito agradável. Aqueles que têm um pouco mais de condições até trocam presentes. Todos nós comemos um pouco além da média, porque ontem era dia 24, véspera de Natal. Mas será que a gente se recorda de qual é o verdadeiro significado dessa data? Claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu acho que isso já é óbvio para todos. É só uma data simbólica. Entre outros significados importantes, o Natal representa o advento da paz. O Natal é paz. E o que nós podemos aprender a respeito dessa paz que o Natal vem chamar a nossa atenção para a sua realidade? Quando nós lemos esse texto de Isaías, escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus, nós aprendemos sobre grandes bênçãos decorrentes do reino da paz, que é o reino do Messias, o reino de Jesus, o reino que vem até você e até mim, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o reino da paz reflete a luz de Cristo. Nós iniciamos praticamente o nosso culto lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, é um dos evangelhos mais citados no dia de Natal. E esse evangelho traz algumas considerações que valem a pena ser recordadas no dia de hoje, dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus. No Evangelho de João está escrito que Jesus é a verdadeira luz. Lá no versículo 9. E interessante, esse mesmo versículo diz que essa luz, que é Jesus, ilumina a todo homem, sem exceção. Uma vez eu li um livro do Leonardo Boff, e ele citava esse versículo, e ele comentava uma interpretação desse versículo que eu particularmente nunca tinha atentado. A gente leu esse versículo já acho que 1 milhão de vezes, todos nós. A gente aprendeu na escola dominical, a gente cita aqui nos cultos de Natal, mas você já prestou atenção para o que esse versículo está dizendo? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, sem exceção. Ou seja,
de alguma maneira que transcende o nosso entendimento, porque nós nunca vamos entender isso completamente, a luz de Jesus atinge todos os seres humanos. E aqui, naturalmente, deve incluir aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Talvez pessoas que nem saibam o que significa Natal. Pessoas que vivem em comunidades isoladas, em regiões onde talvez o cristianismo ainda não tenha acesso. João está dizendo que essas pessoas também, de alguma maneira, são iluminadas por Cristo. Como são iluminadas por Cristo? Se elas, muitas delas, nunca ouviram falar do nascimento de Jesus. E por isso, nesse dia de Natal, eu convido os irmãos a abrirem um pouco as suas mentes. É claro que nós nunca vamos ter uma interpretação perfeita e completa sobre essa realidade, mas é meu palpite, com base naquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, que quando as pessoas são tocadas pelo amor, e quando as pessoas experimentam paz, elas estão vivendo uma comunhão com Jesus. Porque onde há luz, há amor. Onde há amor, há paz. E Deus é um Deus de paz. Será que a gente tem esse conceito muito bem firmado nas nossas mentes? É que a gente escuta umas mensagens, parece que Deus é um Deus de violência, é um Deus de guerra, é um Deus que é a favor do eu contra vocês, do nós contra eles, um Deus que é a favor do meu é melhor que o seu, mas isso não tem nada a ver com a imagem de Deus que Cristo veio trazer para nós. E Cristo é luz porque ele veio nos trazer um retrato de quem Deus é, de como Deus sente, de como Deus age. E quando Jesus diz aos seus discípulos que aqueles que pertencem a ele vão ser conhecidos pelo seu amor, Jesus está colocando em pé de igualdade a mensagem da salvação com a mensagem do amor, com a mensagem da paz. E quando um ser humano é tocado pelo amor, quando um ser humano consegue viver a paz, ele está vivendo Jesus, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar da mensagem cristã, da maneira como nós oficialmente aprendemos e transmitimos. É claro que o desejo de Deus é que nós proclamemos essa mensagem a toda a humanidade. Quanto mais a humanidade souber de quem é Cristo, do que Deus fez por meio de Cristo por cada ser humano, mais madura se torna a sociedade, mais consciente se torna o ser humano. Mas quando Jesus é colocado na Bíblia aqui como sendo a luz que ilumina todo homem, esse versículo nos chama a atenção, que independentemente de questões doutrinárias, de questões dogmáticas, o desejo ardente de Deus é que cada ser humano seja tocado pelo amor. E quando você demonstra compaixão, misericórdia, quando eu demonstro carinho, afeição, respeito por um ser humano, eu ajudei esse ser humano a ter comunhão
com Jesus. Quando eu luto no bom sentido por uma sociedade sem violência, sem divisões, eu estou levando a essência do Evangelho para essa sociedade. Quando você busca a paz nos seus relacionamentos familiares, você está vivendo a essência do Natal, que é paz. Paz é o cumprimento básico dos judeus até hoje. Shalom. E é interessante que a palavra shalom em hebraico não significa simplesmente paz no sentido de não violência. Paz em hebraico significa todas as bênçãos que você pode experimentar quando o seu espírito está em harmonia com Deus. Isso é shalom. Shalom é o conceito que corresponde ao que a Organização Mundial de Saúde define como saúde. Saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Esse componente espiritual foi adicionado pela Organização Mundial de Saúde. E é exatamente esse o conceito de shalom em hebraico. Shalom, quando um judeu deseja shalom, ou cumprimenta o outro com a palavra shalom, ele está desejando, olha, que você tenha saúde em todas as dimensões da vida, que você seja saudável, bem-sucedido profissionalmente, que você tenha saúde física, que você tenha harmonia nos seus relacionamentos, que você tenha harmonia com o Criador, que você tenha paz com seus irmãos, com seus colegas de trabalho. Isso é shalom, isso é paz. E Natal é isso. Natal é paz. Em segundo lugar, o profeta Isaías diz que esse reino da paz traz libertação. Quando Isaías escreveu esse texto, 700 anos antes de Jesus nascer, a situação lá em Israel estava pior que no Brasil. Olha, se você pensa que a situação no Brasil está ruim, a situação em Israel, na época de Isaías, estava muito pior. A nação de Israel havia sido invadida pelo reino da Assíria. O império assírio era o império mais poderoso da época. Eles destruíram o reino do norte, o reino de Israel, ou Efraim. E o profeta Isaías viveu na época que estava presenciando as invasões assírias e a destruição da parte norte de toda a terra de Judá e Israel. A situação estava economicamente muito ruim, as pessoas estavam na miséria, e ainda havia a opressão econômica causada pelo povo dominador, pela Síria, e pela elite da sociedade de Israel, que ainda oprimia os pobres e tirava deles o sustento básico. E aí foi nesse contexto que Isaías profere essa profecia que nós falamos em toda a comemoração de Natal. Isaías diz assim: terra de Israel, nós estamos sendo destruídos. A nossa parte norte, terra da Galileia dos gentios, está arrasada. Mas atentem para a seguinte profecia: Deus nos enviará um menino, um filho, e ele vai começar restaurando por onde nós fomos destruídos, que é na região da Galileia.
Galileia dos gentios está aqui em Isaías capítulo 9. Os judeus da época de Isaías, que ouviram essa profecia, não entendiam nada do que ele estava falando. Mas peraí, que história é essa? A Galileia dos gentios é a parte mais devastada da nossa região. Isaías diz, justamente essa vai ser a primeira região a ser restaurada espiritualmente. Aí eu pergunto para vocês, onde é que Jesus começou o seu ministério de pregação? Vocês se lembram? Galileia dos gentios. A vida de Jesus é um cumprimento extraordinário da profecia de Isaías. Isaías diz assim, esse líder que surgirá é descendente do rei Davi. Ele será um maravilhoso conselheiro, um príncipe da paz. Um príncipe da paz, Pai da eternidade. E ele governará o mundo com absoluta justiça. Isso é um cumprimento progressivo. Não é que hoje nós já vivemos um mundo de absoluta paz e justiça. Estamos longe disso. Mas esse é o nosso alvo. O cumprimento bíblico é progressivo. É um dia atrás do outro. E uma das questões mais lindas desse texto, de Isaías capítulo 9, está no versículo 5, que a gente às vezes lê passando, sem perceber o significado. Toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. O que Isaías está dizendo? Não vai ter mais arma de guerra. Não vai ter mais instrumento de violência. Porque o reino de Deus é um reino de paz. Deus não gosta de derramamento de sangue. Deus não gosta de agressividade. Deus não gosta de nenhum tipo de atitude que tire a dignidade do ser humano. O nosso Deus é um Deus de paz. E essa paz traz libertação. Traz libertação espiritual e traz libertação política. E aqui, eu preciso fazer o meu papel de pastor e dizer que nenhum tipo de programa político partidário pode trazer libertação, nenhum. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Porque a Bíblia nos ensina claramente que só existe libertação política quando existir libertação espiritual. Isso está muito claro no texto de Isaías. Nós sonhamos com uma sociedade sem opressão. Uma sociedade livre da opressão é uma sociedade que está vivendo em plena comunhão com Deus por meio de Cristo. Porque a causa primeira de toda opressão, a causa primeira é o pecado. E se o problema do pecado não for resolvido, todas as demais dimensões disfuncionais da existência humana não serão resolvidas. Então, meus irmãos, eu não quero jogar um balde de água gelada em ninguém, mas absolutamente nenhum programa político partidário pode libertar o ser humano da opressão, nem sequer da opressão econômica. Porque a opressão econômica, a gente aprende isso aqui no texto de Isaías, é decorrente da opressão espiritual. E somente Jesus, e mais ninguém, eu vou repetir aqui, somente Jesus e mais ninguém pode oferecer ao mundo a verdadeira paz. Só Deus pode oferecer a verdadeira paz.
Nenhuma filosofia oferece a verdadeira paz. Nenhum programa político oferece a verdadeira paz. Nenhuma religião pode oferecer a verdadeira paz. Nenhum conjunto de regras doutrinárias ou de regras morais pode oferecer a verdadeira paz. A verdadeira paz só vem pela graça. Quando nós recebemos Deus em nossos corações e convidamos Jesus a ser o nosso grande Senhor e Salvador, o Mestre das nossas vidas. E por fim, o reino da paz traz a verdadeira justiça. Olha, eu acho que nunca a gente ouviu falar tanto em justiça como nesse último ano. Todos nós queremos justiça, mas a palavra de Deus aqui é clara. Versículo 7 diz que o único que pode firmar o juízo e a justiça é o Senhor Jesus. Aí você vai dizer, então eu não preciso votar em mais nenhum partido. Não. Você deve cumprir os seus deveres como cidadão responsável que você é. Mas, por favor, não confunda a mensagem do Evangelho com mensagens de teor político partidário. O único e mais ninguém que pode instaurar o verdadeiro reino de paz, de justiça social, de justiça econômica, é o reino do Messias, é o reino do Senhor Jesus. E esse reino depende de você e de mim. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu termino essa mensagem de Natal com uma música, uma das mais cantadas nas rádios. Uma música baseada no livro de Isaías. Poucos sabem que essa música é baseada no livro de Isaías. Em especial, essa música é baseada em Isaías capítulo 2, versículo 4. Essa música é Heal the World, Cure o Mundo, da autoria de Michael Jackson. A letra dessa música, eu vou ler apenas um trecho, que é o trecho que ele extraiu do livro de Isaías. Veja as nações transformarem suas espadas em arados. Ele citou o versículo 4 do capítulo 2 de Isaías. Veja as nações transformarem suas espadas em arados. Nós realmente poderíamos chegar lá. Se você se importasse o suficiente com os que vivem, faça um pequeno espaço para fazer um lugar melhor. Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor, para você e para mim, e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com os que vivem, faça dele um lugar melhor, para você e para mim. Essa foi a missão de Jesus. Ele fez a parte dele. E agora, o Espírito Santo convida você e a mim a fazermos a nossa parte, que nós possamos trabalhar por um mundo de paz, um mundo onde o maior valor é o valor do amor. Essa será a grande maneira de propagar o sentido do Natal. Que Deus nos abençoe.